dicho, prepárate Espera primero fue el del centro, Primeiro después foi o do centro, lo de los depois lados, foi o dos lados, hasta el otro. até o outro. Para um pouquinho Él aí. había dicho de preparar Ele los tinha salones dito así de preparar grandes, os salões assim gigantescos, maiores, actividades para as que los hermanos atividades tuvieran que os irmãos como cómodos, tivessem mais cômodos. un recorrido que tú puedas Em um hacer percorrido que tu possas fazer um en, percorrido en 2 meses. em 2 meses. Por ejemplo, nosotros empezábamos Por por exemplo, Monterrey, a gente começou por Monterrey, luego las giras eran de agosto depois y a gira septiembre, era de tocaba en agosto até setembro. Isso Pasábamos una cabia ao norte. semana, cogíamos Começamos uma Estados Unidos, semana, íamos para de os lunes Estados a Unidos, domingo, de segunda a Atlanta, domingo, por ahí, Atlanta, Nueva por York, aí, Chicago, Nova York, Chicago, Texas. Texas, Florida pasábamos a también, Flórida Florida, também, Atlanta, íamos Nueva para a York, Flórida, Chicago, adiante, Nova York, Austin, Chicago, Austin, caía domingo. e de ahí caía caíamos el no lunes a domingo. E Monterrey. aí, segunda-feira, Seguíamos essa caía em semana por aí, todo Monterrey. esse Continuava, recorrido, né, Topo essa Chico, semana íbamos aí, também tudo a por essa semana aí, Topo Torreón, Chico, Torreón. caíamos ese próximo domingo E en caíamos Monterrey, no próximo domingo em actividad ahí Monterrey, uma en atividade aí congregación de Epifanio. na congregação de Después Epifânio. seguíamos Depois en carro en algunos continuávamos sitios, a em veces íbamos carro a para alguns Matamoros, lugares, íamos íbamos por para el sur, Matamoros, íamos para o sul, el centro, o centro, Ciudad México, Ciudad México, no centro. ahí había que volar, Aí hay tinha que que sacar voar. el carro, Tinha que ir em parándose en cada carro sitio. e quando indo por carro, Salimos ia de se Potosí, parando em íbamos cada lugar. Saíamos de Potosí, Cancún, esa otra área Cancún, allá, essa outra área de lá, de después por acá Acapulco, también depois por Villahermosa, aqui sur. em O sea, Villahermosa, no sul. Ou seja, viaje uma y de 2 viagem meses y no se cubría de todo. 2 meses e não se cobria, En el próximo viaje, quizás en não el otro abarcava-se mes, en tudo. E el na otro próxima año, viagem, talvez no ahí se próximo fueron 2 mês, no veces a próximo México. ano, caía 2 vezes para o Iba México. en marzo, E en aí, abril, em março e mayo, abril, se em repetía maio, esa gira repetia-se essa trajetória, agosto, esse septiembre. percurso Por no el mês de clima setembro. también, se Por buscaba causa la também forma do de que no clima. habría, Clima, buscava-se que uma no forma de habría que não houvesse frío, um tempo assim de era frio. invierno. Era inverno. Pero fíjate, una De gira en inverno, 2 mas meses, veja, um percurso, por eso él decía, en un local trajetório de 2 grande, meses, por isso que um local grande, tú en una maior, actividad tu com uma abarcas reunião, tu todos abarcas esos ou lugarcitos que abranges te todos puede esses tomar lugarzinhos que pode más de 2 te meses. levar muito Y mais de eso 2 estamos meses hablando de de todos los tempo. días. Isso nós estamos O sea, falando no de fin de todos semana, os dias, ya não no lunes a final un de sitio, semana. martes a otro sitio. Y a Segunda-feira veces num lugar, terça num 3 lugar e sitios às en un vezes solo 3 día. lugares, De 3 montar aquí, na para ir mesmo a otro dia, sitio, 3 montar de aquí lugares. para allá, después de montar Caía en um dia aqui, depois montava O aqui, sea, ia no para era lá. así era Ou todos seja, los aqui días. não era, eram todos os dias, não era Pero ya num só con auditores lugar. grandes Caía así, aqui, mas nos lugares que são ya tú grandes, reúnes maiores, já tu prácticamente toda reúnes esa área praticamente toda essa área ou zona, tu reúnes aí. y E se hace una actividad con se faz todos. uma atividade, uma reunião com todos. Y algo que te pueda tomar 2 Algo que meses, possa te en un levar solo 2 día, fin de meses em um semana, só dia, no abarcas final de todos los semana hermanos. tu abranges todos os irmãos. Por eso les decía desde el día, Reúnes, por isso que ele falava na auditorio, terça-feira, preparem os compra el terreno de los auditórios, lados. comprem o terreno do Ahora tuve que lado. a todo el mundo un corre y corre Agora buscando todo mundo terreno, correndo, pero correndo, procurando terrenos agora. Não corre, corre mais. hay unas veces que tú puedes Algumas decir, vezes o que las tu personas podes dicen, dizer, ou no, as pessoas dizem, não, é que ele... el hermano William habló que se O nos irmão iba a William llenar falou los que nos iam alfolíes, encher os alfolis, pero tú ves que no había os ese, celeiros. Vê que não se como esse tinha empurre esse, para- como esse empurrão aí, para hacerlo. para se fazer Pues isso. no podemos, no vamos a Nós decir não que fue que no podemos hicieron dizer caso, que foi para no que não decir que no fizemos hicieron caso, para não dizer que não No decir fizeram que fue que caso, eles estaban não o haciendo ouviram. otro tipo de trabajo. É que estavam fazendo outro tipo Pero de por que agora trabalho, sim? mas por que agora sim? Ahora están desesperados buscando Agora estão terreno. desesperados buscando E ampliar local, os terreno e auditórios, ampliar quando os isso já se lo auditórios, vinha quando dizendo isso ele já vinha falando isso já faz tempo. De que tuvieran E que tivessem lugares cómodos, grandes. lugares cômodos, Ele lugares estava maiores. Ele já falando estava do que ia venir falando mais do que iria vir mais adiante na frente. Muchos se enfocaron en Muitos él focaram-se nele, ficaram com foco nele, como hombre, como um homem, não como lo que el Espíritu Santo o que o estaba Espírito trayéndonos Santo ahí. estava nos trazendo aí, Essa nos é a falando aí. diferença entre Essa é a diferença, el ou hombre diferenciação y la obra entre que o Dios homem e está a haciendo obra a que través Deus del está fazendo através do homem. Ahí es donde Aí se é le onde pierde de vista se perde de a las vista personas que no para están as pessoas pendientes que não estão de olho, não de continuam prontidão e mirando que não a coluna de continuam fogo, olhando a miram coluna de al fogo. hombre, Olham para o homem, essas persona. pessoas. A pessoa olha para o homem, quando se les para va, a pessoa. E quando se lhes vai ou piensan que parte, también Dios se pensam que também Deus se foi.
partiu. Y deja el pueblo E deixa o povo sem nada. sem coisa alguma. Se foi dele, pues se foi Foi-se Dios. dele, No então tenemos Deus nada. foi-se embora. como Não yo temos digo mais que va a nada. É ser, como que eu va a digo que cumplir, vai como ser, yo que vai digo se que porque cumprir, él é dijo como eu tal digo cosa, porque pues yo ele falou tal interpreto coisa, eso así, y eu eso fue lo que él interpreto isso dijo, y assim, esto es isso así. foi que ele disse, Empieza isso é la assim desse interpretación jeito. humana, Começam as empieza a interpretações repetir humanas, la vê se columna lhes de fuego. perdeu a coluna de fogo, Pero el se lhes escogido mira, perdeu. Mas o escolhido olha, siempre como hemos estado sempre hablando, olha, mira como sempre detrás del estivemos velo. falando, olha por trás do véu, o Mira lo escolhido. que hay allí detrás. Olha o que é que tem aí por trás. Y se fue el hermano Brana. E se o irmão Brana se foi, tinha que buscar onde estava se obrando. Esteve obrando no meio da igreja, que depois ele iria anunciar a segunda vinda do Senhor, tal como anunciou a primeira, e já quase indo embora ou partindo, identificou-se mais claramente, se foi. Ainda o povo estava e estávamos como que, o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo aqui? E vimos surgir então isso que se tinha profetizado, que você tinha falado, que o irmão Brana tinha precursado, o vemos surgir a esse ministério na sua infância, e pouco a pouco foi crescendo. Espera um pouquinho, aqui tem algo, tem uma coisa aqui. Deus não nos deixou sozinhos, ou só, o Espírito Santo iria ser tirado. Diz quando for tirado aquele que impede. Isso é a dispensação da graça. Enquanto estava o Espírito Santo na dispensação da graça, operando através de cada mensageiro, o diabo não se tinha manifestado plenamente. Mas ao ser tirado, e vir na era e dispensação do reino, na era de pedra angular e dispensação do reino, então o diabo pode fazer e desfazer nessa dispensação que passou. O diabo pode fazer e desfazer, aí pode enganar, pode fazer tudo aí. Vê essa última etapa da sétima era e a brecha. Aí como o Espírito Santo não está aí, agora está na era da pedra angular, aí os que ficaram aí, ficaram olhando para esse véu de carne aí que partiu, que foi embora, e aí vem o espírito de mentira, espírito de erro, chega até aí, começa a interpretar a mensagem da sua forma, do seu jeito, e são enganados. Muitos são enganados, mesmo sendo dos nossos, são enganados. E então começam a combater esse novo ministério que Deus levantou. Depois dessas eras que terminaram, essa dispensação que terminou, e começam a atacar. Passa o tempo desse, esse tempo chegou, a mesma coisa. Tudo se repete, começam a ficar apontando e mostrando apontando para aqueles que passam para essa era, diz que são os hereges, que isso é fanatismo, que não se pode tudo isso. E ele falou, isso que vocês chamam de fanatismo, isso mesmo depois os vai condenar. Mas vejam, desde quando é que ele vem falando? Montem antena. Tenham o satélite, mantenha-se conectado. Tem um lugar, já que nós começamos por aqui, alguma coisa por aqui. Vejam, no domingo também se falou algo, mas olhem, esta mensagem, esta mensagem de a preparação para entrar na Terra Prometida, só o tema fala tudo, só o tema. Já diz tudo. 31 de março de 2007. Estamos falando de 2017. São 10. 2025 são 18 anos atrás. 18 anos atrás. Eu creio que em 18 anos atrás, eu creio que por 18 anos dava tempo da pessoa buscar uma antena e em 18 anos você pode fazer isso, um receptor. A não ser que faltasse um pouco mais de tempo. A base, quanto é que pode se tomar tempo fazendo a base, o pedido da antena, o receptor ou o receiver, ajustá-lo. Vamos dar assim, prolongar por um ano, não é verdade? E 17 anos perdidos. Poderia se ter preparado. Porque, olhem, ele diz, sempre tentando manter a congregação, escutando a palavra e as transmissões através pelo satélite.
E tem vários desobedientes aqui, vejam, mas por isso vão prestar contas esses ministros que estão focando o grupo que Deus lhes permitiu pastorear, que não são as ovelhas dessa pessoa, desse pastor, vão ser responsáveis por causa da desobediência que estão fazendo, por não manter o povo olhando para aquilo que ele disse que se fizesse. E dizem que creem na mensagem. São os desobedientes e por isso darão conta por essas ovelhas, as quais a puseram contra o ministério e da obra que foi prometida, que Deus estaria realizando, fazendo na terceira etapa no cumprimento da visão da carpa. Mas como não foi como eles já estavam esperando, então colocam o povo contra isso. E tornam-se perseguidores, tornam-se pessoas que apontam, ficam apontando, assinalando, apontando, zombando aquilo mesmo que eles estavam esperando. A isso mesmo que eles estavam esperando de Deus, com paciência, pacientemente, que sempre Ele teve com seu povo. Ele estende a misericórdia, eles falam, eles diz, ou seja, que, vamos dizer que pelo aviso ou advertência, não pode dizer a mim, ninguém falou nada. Foram avisados, porque eles mesmos escutam, como a terceira etapa é para todos os grupos. É por isso que ele diz que estiveram em cultos iguais a estes, ou seja, que eles veem através dos diversos meios de comunicação, eles se sentam, escutam, voltam para aquilo que falou, comentam sobre isso. Olha o que ele falou aqui, busca tal minuto para que tu vejas o que ele falou. Vão diretamente naquilo que se fala, porque eles pegam a parte que cabe a cada um que eles gostam. A palavra se fala, é falada e cai na terra. A palavra que vai sendo falada, cada indivíduo ou pessoa pega aquilo que lhe cabe, que lhe corresponde dessa palavra. E tudo que foi mostrado no cumprimento da visão da carpa, a tenda que falou o irmão Branham, o irmão William disse que haveria pregação aí. Ora, tem que ter uma pessoa, um instrumento. Diz que chamadas ao altar também. Busca essa palavra quando ele fala. Aparecerá pregações, aparecerá as chamadas ao altar. Se diz que vai aparecer ou aparecerá, é porque não se estava realizando, fazendo. Tinha um lapso de tempo para terminar isso, na dispensação da graça, tinha se detido. E depois, mais adiante, na frente, apareceram os chamados. Porque durante esse ano que ele falou isso, estava acontecendo chamadas ao altar para receber ao Senhor na sua primeira vinda. Porque ele diz, e vocês verão como aparecerá pregações, aparecerá chamamentos, chamadas ao altar. Mas se já vinham, as chamadas ao altar já vinham acontecendo, ele poderia ter falado e continuará com os chamamentos ou com as chamadas ao altar. Tem uma mensagem que ele joga isso aí. E ele se deixa ver que isso foi algo que se deixou de fazer e o que aconteceu passou. Deixaram-se as chamadas. Benji, suspende os batismos, as chamadas, suspende tudo. Aí já era, ou foi, o Espírito Santo falando com esse instrumento para que ele falasse isso ao povo. E o povo viu aí é a forma, o jeito em que Deus opera através do seu profeta. Amém. Deus falando através do Espírito Santo com esse instrumento. E como esse poderoso arcanjo é quem tem acesso ao livro da verdade. Ora, a próxima coisa que iria se realizar ou fazer era eliminar os batismos, fechar a porta da dispensação da graça, mas isso não correspondia, cabia a esse arcanjo. Corresponde ou cabe a esse poderoso arcanjo maior. A poderoso arcanjo Miguel, que é Cristo na sua vida, que quando se levanta do trono do Pai, toma o título de propriedade. Essa obra é realizada por esse arcanjo. Não podia ser realizada pelo arcanjo Gabriel. É Miguel. E viu-se uma realidade fisicamente se viu, tangível, palpável, como é que Deus opera através dos seus instrumentos, falando-lhes. Assim como Deus falou através do arcanjo Gabriel a Daniel. Olhem, aí nós estivemos vendo como Deus nos falou, e esse profeta falou a palavra para o povo.
Fecha-se os batismos, fecha-se a dispensação da graça, não tem redenção. Sob a dispensação da graça, não há redenção. Viram aí o mecanismo, a mecânica, como é que Deus opera em cada tempo. Agora, olhem, ele diz, sempre tentando manter as congregações escutando a palavra nas transmissões pelo satélite, e todos aqueles que têm antena é bom que as usem. E aqueles que não têm é bom que pensem nelas, nas antenas. Algum dia vão precisar delas. Digamos, para não exagerar, 1000 vezes mais do que precisam delas agora. 1000 vezes mais do que precisam delas agora, por não dizer, para não falar 1 milhão. E vão desejar muito mais do que vocês imaginam, para ver o que Deus está fazendo. Quantos desejaram no sábado ter uma antena para poder ver o que se estava projetando, passando? Vão desejar. Agora vejam, na mensagem de domingo, tem um lugar aqui que ele fala. Vamos ver aqui no estudo de domingo. Da mensagem... o verdadeiro sinal, o verdadeiro e último sinal do fim. Diz o irmão Branham. Ele não disse, João Batista, saíram vocês ver um profeta? Sim, muito mais do que um profeta. Por quê? Porque ele era muito mais do que um profeta, ele era o mensageiro do pacto. Ele era o mensageiro do pacto, a arca que combinava essas duas dispensações juntas, juntava. Aí escreve aí as duas dispensações. E hoje, o que nós temos entre nós, hoje, aí a pessoa vai para a página 134 do livro dos selos, e quando este Espírito Santo que temos... E hoje o que nós temos entre nós, este grande Espírito Santo, é muito mais do que um profeta. E aí ele escreve mais do que profeta igual ao Espírito Santo. É Deus manifestado entre nós com a sua palavra para prová-la. Faz muito mais do que um profeta. 1000 vezes mais do que os profetas fazem. E escreve 1000 vezes mais do que um profeta. Agora vejam. Lá nós estávamos lendo que vocês vão precisar dela. 1000 vezes mais. Algum dia vão precisá-la, digamos, para não exagerar, 1000 vezes mais do que precisam dela agora. Tinha que dizer 1000 vezes mais, porque ele tinha que falar assim, porque já nos tinha dito ou falado nesse escrito, nos tinha deixado dito que Deus iria, que aquilo que Deus iria estar realizando era 1000 vezes mais do que, maior do que um profeta. Não poderia dizer 99 vezes maior, 99 vezes maior, ou mais teriam que precisar. Tinha que arrancar, começar dessa quantidade para cima, porque o que Deus iria estar realizando, fazendo, era 1000 vezes maior do que um profeta fez nesse planeta Terra. 1000 vezes mais do que um profeta fez nesse planeta Terra. É uma mudança de reino. É uma mudança do reino do anticristo, do reino dos gentios, para o reino do Messias, para o reino de Deus. Ou seja, é o maior. Digamos... 1000 vezes mais do que se precisa agora para não falar ou dizer 1 milhão. E vão desejar muito mais do que vocês imaginam para ver o que Deus estará fazendo, porque chegará um tempo em que estaremos vendo a repetição dos dias dos apóstolos, o qual isso irá numa escala progressiva e subirá muito mais do que foi visto no tempo dos apóstolos, a tal grau que o reverendo Lambrana diz que membros do corpo que faltarão para algumas pessoas, como braços e coisas desse tipo, vão ser restaurados para elas. Esses serão milagres criativos de criação. Vê se isso está no livro dos selos. Isso está... Eu o tinha... que diz braços e pernas. Selos 281.
Eu creio, não vou dizer no seu nome, senão na revelação da minha própria fé, o que aconteceu no Canyon Sabino no outro dia. Eu creio que a hora está se aproximando quando haverá braços e pernas restaurados. E veremos o glorioso poder do Criador. Eu creio que se Ele pode fazer com que apareça um esquilo que nem tem, então nisto aqui, uma pessoa que faltaria uma parte do seu corpo, a pessoa só, mas aquilo foi um animal inteiro, Ele é Deus. Aí é que Ele escreve o poder criativo, Criador, braços e pernas. Então vê a vantagem de ter a busca. Esses são já os escritos que já foram falados. E quando a pessoa vai no texto do irmão Branham, também está o escrito do nosso irmão William aí, aquilo que Deus esteve nos dando, está nos dando. Ou seja, tem o quadro aí completo inteiro. O outro, no livro dos selos, ele escreve braços e pernas restaurados, criados. Esquilos também escreve, mas vê o que é. Iria estar se vendo de uma forma progressiva até chegar lá uma plena manifestação. Chegar. E ele diz aí, e continua dizendo o nosso irmão William, portanto temos que estar preparados com nossas antenas em nossas congregações para que todos vejam o que estará acontecendo. O ministro que não tiver uma antena e tenha a congregação olhando para a carpa catedral, nas atividades é um responsável e desobediente à palavra que nos trouxe esse poderoso arcanjo nesses dias. E podemos dizer que então não é crente da mensagem, tão simples assim. Prestará contas depois para o Senhor por essas ovelhas. E depois vão vir reclamando com ela, você é o pastor, se supõe que você é que sabe mais. Mas cada pessoa como indivíduo deve lutar pela sua transformação. Isso aqui é individualmente. E aí diz... Lembrem-se que os vistos para ir a outros países dão trabalho, e para esse tempo talvez deem muito mais trabalho. Portanto, teremos essas facilidades das antenas, pelas transmissões satelitais, e tudo isso é de benefício para o povo. Até mesmo o reverendo William Branham diz que o que acontecerá em Apocalipse 11 vai ser visto pela televisão. É por isso que será visto a nível mundialmente. E disso nós não vamos explicar agora, mas em algum momento falaremos um pouco mais disso. E nós estivemos falando cada vez mais e mais disso, porque isso sim será um sinal mundial que será visto por todo o mundo. Mas vejam que ele aí nos fala das antenas e do satélite, porque todas as outras coisas que, como a internet e tudo isso, pode falhar. E confiam talvez em alguma, na transmissão, porque muitos que eu sempre me conectava pelo Telegram. Esse é um plano B ou C, vamos falar assim. Mas o primordial é a antena na sua congregação, com o receptor e tudo pronto. Tem alguns que têm até dois, por acaso, se faltar um, tem o outro. Outro era que se tinha danificado faz um par de meses ou anos que tinha, e ninguém tinha tempo para repará-lo. Mas vejam, nas prioridades sempre há que se dar para as prioridades, se dar atenção às prioridades. A atenção primordial ou primeira, porque o primeiro é manter o povo conectado com o lugar onde Deus está realizando, cumprindo o que Ele prometeu. E tudo de uma forma progressiva. Já vemos que tem aparecido, as pregações apareceram, que é o ensinamento, que é o maior, o mais importante. Do cumprimento da visão da carpa, o maior, mais importante é a palavra, porque aí está a fé de rápido. Depois, vai se ver mais adiante na frente, quando Deus o determinar, chamadas ao altar. Depois vai se vendo também a fila de oração. Depois vai se vendo também o resultado disso, daquilo que se estará fazendo aí, mas tudo é de uma forma progressiva. No intervalo de tempo que Deus já determinou para cada coisa. Olhem como o mundo está. Esta semana, a Venezuela enfrenta-se com um desafio
muito grande e estaremos orando para que Deus opere, obre na Venezuela a favor dos irmãos, que esse país já fique liberto, já libertado, já, e possa a obra de Deus continuar crescendo lá e difundindo-se tudo que Deus está fazendo com liberdade. Não haja restrições ou impedimentos. E até onde eu pude meter a mão pela Venezuela, pois ora eu faço, mas Deus já terá o momento exato, o momento oportuno para cumprir tudo isso. E olhem, também lá em Gaza, aqueles que eles possuem de reféns, ou seja, os reféns. Ontem eu vi que o presidente Trump falou, quando eu tomar a posse no dia 20, se não estiverem liberados, soltos, vai acontecer um inferno lá no Oriente Médio. Ele vai se meter aí. Vão ver o que vai acontecer lá, ou seja, que todo esse estopim da Terceira Guerra Mundial é o Oriente Médio. Nós sabemos que não vai começar ou iniciar até que aconteça a ressurreição e a transformação, pois não vamos estar aqui para receber esses juízos. Mas tudo vai ir se entrelaçando e vão vir acontecendo muitas coisas onde a coisa vai ficar difícil. Mas pelo outro lado, aquilo que produz esse aperto, porque preste atenção que os Estados Unidos, ao ser a imagem da besta, os Estados Unidos, de alguma forma, fazem esse pacto aí, e Roma, que é quem faz o pacto, esteja de acordo com várias coisas aí, e são enganados. Mas vejam, aí é que estão os ministérios de Moisés e Elias, fala no livro dos selos, o irmão Brani, nas 70 semanas de Daniel, para lhes mostrar o seu erro. O ministério de Moisés e Elias, que tem sido, esse foi a decisão mais difícil para eles. Esse foi o erro. Ou seja, a decisão errônea, errada, do que vai estar acontecendo ou realizando, porque depois eles quebram o pacto, porém, já durante esse tempo, já totalmente estarão, os 144 mil estarão totalmente selados, tanto os das tribos perdidas que não estão perdidas, as 10 tribos do norte, como essas 2 tribos de Judá e de Benjamim. Tudo está acontecendo, Deus está fazendo no seu programa, e o inimigo pelo outro lado também fazendo, porque quem consiga pegar ou agarrar o trono de Davi, esse é quem vai reinar. Portanto, a luta é grande, é enorme. Nós sabemos qual é a vitória. E será da parte ou a favor de Deus e do seu programa, e que aí estará sentado, o filho de Davi estará sentado aí. Ou seja, que não tem lugar para dúvidas, que esta última vitória vamos ganhar, vamos vencer. Vamos passar por lutas, por provações, até mesmo de dentro, mas tudo vai obrar para o bem, operar para o bem. Vão ter muitos traidores, dos quais vão estar representados eles em Judas, ministros e também pessoas. Porém, tudo isso já foi mostrado lá, e desejamos não fazer parte nem sequer de uma chispazinha, de uma fagulha, para abonar, para que um traidor ou algo faça algo a favor da obra de um escolhido, do ministério, ou de um pastor que esteja braço a braço com o ministério. Não vamos querer ter nada. Estamos preparando um poderoso exército que Deus está nos preparando com a sua palavra, e que vamos vencer. Vamos provar. E todos por outro lado, e por outro lado todos em amor divino. Ou seja, aqui, o conhecimento que os escolhidos de Deus estão tendo neste tempo, a experiência, a capacidade, a maturidade, é algo muito mais elevado do que estão recebendo, ou já deixaram de receber aqueles que ficaram para trás no passado, que ficaram seguindo a mesma coisa, e daí não sobem, não crescem, não amadurecem, ficam bebês. O que faz amadurecer o escolhido é o sol, que traz essa fé de rápido. Aí está o alimento sólido. Isso é para nós, os escolhidos. Aqueles que ficaram para trás, eles não estão comendo alimento sólido, eles estão ficando ainda com leite. E é por isso que não amadurecem. E o inimigo aí os engana, e continuam fazendo o trabalho que eles têm que realizar, que fazer.
Mas tem muitos aí que todavia vão conseguir sair daí, e pelo qual de alguma forma, de algum jeito, eles vão sair. Mesmo que percam o que tenham que perder, porque muitos ficam aí nesses lugares, já sejam porque ganham algo, ou têm dívida com o pastor, ou tem alguma coisa, e é por isso que não se foram, mas escutam caladinhos, porque muitos já me falaram que nas casas eles escutam depois que saem, mas não se atrevem a falar com o pastor, ou não atrevem a ir embora por causa de represálias ou por outras coisas. E eu tenho lhes dito que continue escutando, mas lembre-se que isso aqui é individual, uma coisa individual. Você vai prestar contas com Deus pela atitude que você assumiu, e se você fica fazendo partes dessas coisas para não ficar mal com o pastor, pode ser contado para você também isso. E aí é que é perigoso. Estamos num tempo muito, muito delicado, porque o que Deus está realizando é mil vezes mais ou maior do que um profeta. Mil vezes maior que um profeta que Deus está realizando, porque a página 134, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, que está no nosso meio agora mesmo na pessoa de Jesus Cristo, ou na pessoa, vamos ler isso. Busca para ler exatamente, igualzinho. Quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar aquele que está no nosso meio agorinha mesmo, na forma do Espírito Santo, aí está. Quando chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Vê? Ou seja, que quando isso aconteça, aí então seria a obra de Deus e a manifestação da coluna de fogo mil vezes mais do que um profeta fez. Por quê? Porque é a fé de rapto que esse profeta estaria dando. Isso é o maior. É o próprio pilar de fogo. Agora, quando vai então para o cumprimento disso, mas como está cumprindo? Não pode ser assim. Como é que este vem dizendo agora que é mil vezes mais do que nós tivemos com o nosso irmão William, com o nosso irmão Branham? Olhem, isso aí que eu li do irmão Branham, esse é um homem de Deus, o irmão Branham, um homem de Deus que tudo que ele fez e tudo que Deus realizou através dele, milagres físicos que foram vistos, tudo isso, depois passa Deus a operar através do nosso irmão William e ver a obra que Deus realizou aí. E depois vem Deus e levanta o cumprimento daquilo que eles falaram. Não, isso não pode ser assim. Isto é inconcebível, isto. Leem da história de Jesus. E aí está cortado entre 12 a 29 anos e meio. Foi cortado. Se chegassem a pôr esse tempo, e foi cortado, certamente o que estão dizendo agora que creem em Jesus, tampouco teriam crido lá também. Bom, é que o que a pessoa crê agora, ou não crê, isso ela faria lá no tempo de Jesus. Mas se isso chegasse a ser posto ou colocado, pessoas que hoje em dia não creem, lá fariam a mesma coisa, porque estariam vendo o equivalente a isso. A mesma coisa. E aí o que se mostra é assim por cima, só por cima a vida de Jesus. Isto não ponha isso, mas tem coisas que depois nós vamos saber. E a grande prova sempre é o véu. Tropeçaram no véu de carne. Lá em Jesus, não dizia, esse é um bebedor, um bêbado, um bebedor de vinho, um amigo de publicanos e de prostitutas, rameiras. Se ele tinha essa fama, é porque esse grupo de Jesus com os discípulos eram tremendos. Ou seja, já tinha essa fama. Mas vejam, se vê a história depois dos 29 anos e meio, todo mundo diz que Jesus era o Messias, e assim qualquer um. Mas se mete na vida deles. Eram homens comuns, normais, no meio do povo, e aí estava o Verbo encarnado, a palavra, mas era do comum.
normal, pelo fato de que o Espírito Santo tenha criado no ventre de Maria e tenha nascido sem a união de um homem e de uma mulher, isso não quer dizer que iria ser algo místico. Foi algo comum, normal. Ele chorava, ele sentia as coisas, ele tinha tudo, todas as tentações e todas as coisas, tudo. Mas vejam, ele tinha uma fama terrível com eles, a fama deles era terrível, era quase normal, comum. Porém, era o que Deus tinha prometido. E a forma provida por Deus foi essa. E a interpretação daquilo que os profetas tinham falado, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Zacarias, era dessa forma, desse jeito. Um homem em carne no meio do povo, realizando, fazendo o cumprimento daquilo que foi prometido. Ou seja, a interpretação do que eles falaram foi o cumprimento. Foi isso. Não era como eles estavam esperando, mas assim era que Deus tinha dito ou falado que iria se realizar ou acontecer. O que acontece é que não estão os detalhes, não estão aí os detalhes. Ou também tu queres que vai ter um lugar na caixinha, vai ter tal coisa, vai ser assim, vai ser assado, vai ter tal altura, vai pesar tanto, vai ser isto, vai ser aquilo. Assim qualquer tudo bem especificado. Uma pessoa que tenha assim todas essas coisas, que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha essas qualidades, que seja filho de fulano de tal, que é filho do outro, assim qualquer crê. Vê porque é uma revelação. Porque a pessoa não olha para o véu, olha o que está por trás. E quando olha o que está por trás, não lhe importa que cor de olhos tem, se tem isso, se tem aquilo, se tem o que tiver, o que tenha. Esse já identificou onde está o Espírito Santo. Já o identificou e é este. Mas aquele não me interessa, é ele. É aquele assim, aquele assado. Mas olha como ele era antes. A mim não me interessa isso. O que ele é agora, é agora. Isso é o que importa. Mas é que esse outro segue, essa outra aqui, a viu na escola. Essa era uma mulher de uma vida. Sim, mas o que ela é agora, deixa de estar olhando para trás, o que ela é agora. Isso era o importante, o que interessava, o que você é agora. Agora sim que nós somos. Aqueles dos quais ele disse ou falou que os entendidos no fim do tempo iriam entender. E ele iria identificar. Então a pessoa se identifica como esse atributo divino. Essa teofania que saiu de Deus, a grande teofania da qual saímos, ele os iria identificar. E a palavra que os identifica. Como a pessoa era, a mim não me interessa como ela foi ou era. A mim o que importa é como ele é hoje, o que Deus está operando nele hoje, a obra que Deus está fazendo hoje, a palavra que está cumprindo hoje, desde as raízes, dando vida eterna, tanto a esse corpo, porque é de dentro que vem mudando-a, e lhe restem algumas coisas todavia, todavia está a palavra aí fazendo a obra, desde que ela continue em torno dessa palavra, não fique desesperado, não seja desesperado. A obra vai realizando-se, acontecendo e não é porque caia, vai ficar desanimado. Levanta, tu estás fazendo uma obra em mim, te levanta. E Senhor, tu tivestes paciência comigo, continua me ajudando. Mas está o outro lado, a outra parte, onde está essa maldição desde as raízes até em cima, e a pessoa que está se apodrecendo. E você vê que cada vez ela fala pior e falam pior. E isso é mais apodrecimento que essa pessoa está tendo por dentro, ficando mais podre, porque é a obra do diabo. Depois que seja lançada essa maldição, aí não tem como voltar atrás. No outro dia encontraram essa figueira secada. Diz o irmão Brana que pessoas que andando já mortas, vê, porque a primeira morte é espiritual, ou seja, que ficam mortos espiritualmente, mesmo que na carne estejam caminhando. E se tivéssemos um equipamento para olhar, físico, um equipamento físico, que Deus permita que esse equipamento se possa ver através desse equipamento como a pessoa está, o que você vai ver é um esqueleto.
algo sem aquilo que viu, os discípulos viram lá na figueira. Mas como é que você pode vê-los? Através da palavra e através dos 12 binóculos. Esses ministérios, quando veem pessoas assim, automaticamente já estão vendo uma pessoa esquelética. Viva, andando, mas morta. Já para Deus, ela já não é um ser vivo. Para Deus é um ser morto. E é duro, é difícil falar tudo isso, mas é a realidade. É a verdade bíblica, mas quando tu olhas um escolhido que tem identificado a coluna de fogo, aí o que tu vês são pequenos messias, pequenos ungidos, andando no meio da raça humana. E quando alguém vai nos lugares, e ali eu vejo ungido. Aí eu vejo o Espírito Santo nele. Aí eu vejo vida. Ou seja, aqui, o que Deus está nos dando neste tempo é algo tão grande, tão glorioso, e a obra que Ele está realizando em cada um de nós, que quando percebamos a obra que Ele está realizando totalmente, veremos que Ele, no seu amor e na sua misericórdia, nos tem colocado neste tempo para fazer contato tanto com a vida eterna, recebendo na primeira vinda, como recebendo na sua segunda vinda. E o que Ele estava realizando era que Ele queria, que Ele nos queria fazer iguaizinhos a Ele, como Ele, e levar-nos com Ele para a ceia que já está preparada na sétima dimensão. Bom, vimos aí vários temas aqui na pequena conversa que tivemos, onde vimos a importância das antenas e tudo que Deus estaria realizando neste tempo, qual agora está o corre-corre de buscar antenas, e já vamos ajudar também as pessoas, aos irmãos que desejam ter também, e nos países buscando a forma de que as tenham, antes que fique difícil para conseguir uma antena e um receptor. O receptor que eu vi que chegaram são bem pequenininhos, com um cartãozinho de memória, uma caixinha negra pequenininha, fininha. São receptores. É um dos que se trouxe para provar, mas elas funcionam. Ou seja, pode-se, aqueles que desejam ter também, aí nós vemos como é que a gente faz para que também os irmãos a tenham. E nas congregações especialmente, porque e também tem as suas antenas e o resorte, o receptor também. Isso que eu li faz 18 anos atrás, foi lido, que tivessem antenas nos seus locais. Eu creio que com 18 anos dava tempo, mas vamos dar esses meses para que vocês consigam. Seriam 18 anos e um pouquinho mais, para que lhes dê tempo de tê-las nas suas congregações. Porque grandes coisas iriam estar se realizando, fazendo isso aqui. Não é para o mundo, é para a igreja noiva. E vamos ver como a gente pode também fazer para aqueles que não viram, porque estavam trabalhando, tinham um compromisso nesse dia e não puderam assistir. Ver quando é que a gente pode transmitir de novo pelo satélite. Em algum momento isso os 2 vídeos de Israel, vamos passá-los em algum momento para que o vejam. Eu desejo que todos vejam e estejam, que não vejam, senão que seja pelos canais que correspondem fazer, e assim o inimigo tampouco se ponha, sempre cedo ou tarde vão vê-los, talvez em algum lugar, mas não distribuí-los assim, dessa forma, pelas redes sociais, porque aí tem coisas que foi de comum acordo que iriam ser transmitidos apenas pelo nosso canal, e eles nos deram essa autorização também de certas imagens aí, autorizadas para usá-la, mas de forma interna. Mas não se transmite por nenhum outro meio de comunicação, a não ser pelo nosso, o da Carpa Catedral. Não se está autorizado pelo governo israelita, nem por nenhum deles, transmiti-lo assim livremente para fora, a não ser pelo satélite. E é por isso que tem que também honrar isso. Vejam que tem coisas que vão se estar falando e é somente para a igreja. Assim que
Nisso, pois, que sejam compreensíveis o porquê não foi passado pelas redes sociais. Bom, que Deus os abençoe grandiosamente. E vimos assim um pouquinho, ligeiramente, o que é o Espírito Santo. 1000 vezes mais ou maior do que um profeta. E como vimos aí, como Deus nos deixou ver como é que Ele opera através do Espírito Santo, nos trazendo através de um mensageiro que já está indo embora, partindo, trazendo-nos essa mudança de dispensação. E isso sendo falado através pelo profeta. Ouvimos em carne viva aí. Antes dele ir-se, dando a conhecer a esse instrumento o que ele teria que realizar, fazer e o que teria que falar. Pois daí para frente, uma vez que ele foi embora, o Espírito Santo continua operando da mesma forma, do mesmo jeito. Deus fala através do anjo do pacto, a coluna de fogo, com esse instrumento, porque foi aí que o irmão Branham ouviu, viu a coluna de fogo falando com alguém. Assim que já viram nisso que foi falado, já viram um pouquinho de como é que isso funciona. Ele fala com seu profeta e esse profeta fala o que ele escuta da parte dele ou dele. Assim, que Deus abençoe, Deus os guarde. Que dia é hoje? Quarta-feira, 8 de janeiro deste ano de 2025. Quarta-feira, 8 de janeiro deste ano de 2025. Hoje faz aniversário Humbertito, eu já felicitei ele, Deus o abençoe, continue usando, parabéns a ele. Ele está por aí, deve estar comprando alguns materiais. Que Deus o abençoe. Continue usando grandiosamente na obra. Meu irmão Humberto Pérez Matos. E a todos os que fazem aniversário esse mês também, que Deus os abençoe grandiosamente. Deus os abençoe. Te atende a saúde, Deus te vai, mas tu tens que fazer a tua parte. Não, porque ele falou. Falou cura pelas pessoas. Encontra o tumor em média e não é por causa disso que ele foi dizer, eu vou orar por ti. Não vai para o médico, fica em casa. Eles fizeram tudo que eles tiveram que fazer, os preparativos, a transmissão pagou o que tinha que pagar, se tivesse plano ou não tivesse plano, submeter os papéis, preencher os papéis. Ela foi pela manhã, prepararam, colocaram ela na cama. Qualquer um diria, mas como é que este homem, com uma senhora zombou, e era da congregação de Jeffersonville, aqui zombou. Você crê nesse homem se quando a criança pequenininha tosse, ele vai logo correndo para o médico e vão saindo, correndo para o médico? Veja que hipócrita essa senhora era falando assim do profeta. Porque isso é o que nós estamos chamados a fazer, fazer a nossa parte. E Deus tem os médicos para benefício do povo. Aqueles que não podem levar o médico fazer isso, então Deus entra e encena no cenário, sempre levando ao limite. Meta chegou aí no limite, ela não sabia que ele tinha orado por ela, mas ele orou e pediu e Deus lhe concedeu, mas estava até no seu limite. Ele não podia conseguir o carneiro para Abraão desde antes, porque tem que dizer amarra a lenha, um monte de coisas, vamos lá para cima, amarra. Mas papai, o que é que tu vais fazer, pai? Era o seu pai, tinha que deixá-lo, mas era um rapazinho de 14, 15 anos com um senhor maior, podia meter a mão aí, tu não vais me agarrar não, ou seja, mas tinha um respeito com seu pai. O que é que tu vais fazer? Tirastes a faca, para que é que tu vens? O que vais fazer? Ou seja, e Deus aí lhe proveu o cordeirinho aí, mas por que tem que levar no limite, até o limite? Vê, no caminho antes desse sacrifício, ou caminhando, a gente às vezes se desanima na metade do caminho. Talvez com mais um pouquinho de coisa iríamos ver a glória de Deus. Amém. É melhor chegar até o fim, até o final, mesmo que estejamos aí quase. Ele fala em nomes blasfemos. Tiraram, arrancaram a barba dele, ele não podia fazer. Jesus não poderia, com aquelas pessoas, fazer o que ele quisesse. Mas o verbo, ele era o verbo, a palavra criadora. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas o irmão Branham lhe disse, ele permite que esse ministério chegue a seu fim, a seu final, para então coroá-lo. E fala numa parte, parece que vai entrar nesse tempo assim, esse sinal que nós falamos aí de Apocalipse 11, que será visto mundialmente,
isso vai ter a aparência que se acabou, aí já terminamos com esse movimento, acabou-se tudo. Vai ser os 3 dias mais longos que estaremos passando, que a igreja estará passando aqui. Os 3 dias mais longos, mas veja, será no final, algo glorioso aí. É por isso que a gente não tem que se desanimar pelo caminho, senão que a pessoa continua, e no final, aí é que tu vais ver a glória de Deus. Marta se desanimou quando ela ia, porque se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Acabou de chegar e já está recriminando o Senhor, reclamando, espera! Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Não te desesperes. É capaz que se ele tivesse ido e fosse orar reclamando, como muitos fazem, não aconteceu milagre, não acontece nada, isso é um impostor, eu vou me embora daqui. Fica mais um pouquinho. Persevera, para que vejas brevemente a glória de Deus. Agora está vendo a palavra que é o maior, o mais grandioso. Eu não tenho te falado que se creres verás a glória de Deus, então tem que crer primeiro para depois ver a glória de Deus. Essa é a vindicação, depois a confirmação, mas tu tens que crer. Se Marta chegasse a voltar e Maria dizer, não, se tu estivesses aqui, eu vou me embora. Não terias visto a glória, não teriam visto a glória de Deus sendo manifestada aí, mas veja, no final tem que se estender, prolongar esse sofrimento um pouquinho mais para depois ele iria ver o sofrimento converteu-se em gozo e alegria, porque o irmãozinho novamente estava aí. Lázaro ressuscitou. Vê, o primeiro que tinha lhe dito foi, primeiro tens que crer. Não te falei, vê, ele já tinha falado, tinha dito que se creres, bom. É assim uma coisa rápida, de grosso modo, podemos fazer mais ainda. Bom, reinar no mundo todo, isso vai ser difícil. Isso já é o mundo inteiro vendo, cada um no seu escritório. Ou seja, humanamente, eu dizia, humanamente falava. Os rapazes estão por aí em cada lugarzinho. Cada sítio, potencialmente onde vai estar se governando em Israel, mas é daqui que se vai governar, de Jerusalém, o mundo todo. Os escritórios generais, quartéis generais vão ser nossos. Assim que já se caminhou aí com propriedade. Aí estava o filho de Davi andando de pé. O rei estaria o Espírito Santo governando no reino milenial. Tão simples assim. E certamente vocês certamente têm que ter uma equipe, um staff, uma equipe. É o melhor para Deus. Mesmo que para os homens seja o pior. Sempre é o contraste. O que Deus chama de grandioso, o homem chama de louco. E o que o homem chama de louco, Deus chama de loucura. O importante é como Deus nos vê como grandes, grandiosos, porque Ele nos vê e Ele se vê. E como Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, Ele vê a um Todo-Poderoso também. Portanto, o vê grande. Deus abençoe, rapazes. Tenha uma boa viagem aqui. Nos vemos.